Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito. Hoje a nossa aula para o segundo ano do ensino médio. Conto com a participação de todos vocês e já convido todo mundo a verificar qual é o nosso conteúdo de hoje. Então, a nossa aula é a 119, né? Aula de Educação Física. Nós vamos falar sobre músculo esquelético e exercício físico e os seus aspectos funcionais. Muito bem. Então, vamos lá falar sobre músculos. E aí? Vocês sabem alguma coisa sobre músculos? Se não, vocês vão aprender aqui algumas coisas básicas relacionadas ao músculo, tá? Antes de a gente falar sobre o músculo esquelético, estriado esquelético, é importante a gente lembrar dos outros músculos, tá? Basicamente, nós temos três tipos de músculos. Nós temos o músculo estriado esquelético, que olhem lá a dica, está ligado ao quê? Ao nosso esqueleto, são esses músculos aqui, ó, que me dão movimento, tá bom? Nós temos o músculo estriado cardíaco, que está relacionado ao quê? Ao nosso coração, é só lá que tem esse músculo, tá bom? E nós também temos aí o músculo liso, tá? Que está lá no nosso tubo digestório e em outros locais. E qual é a diferença desses três tipos de músculos? Vamos lá. Bom, vocês viram que o estriado cardíaco é relacionado ao coração. Por que será que ele se chama de estriado? Porque quando vocês verem ali a imagem, vocês vão ver que ele possui aí bandas claras e escuras, assim também como o estriado esquelético, certo? E o que acontece? Qual é a diferença deles dois? No estriado esquelético, o que a gente pode perceber também? As estrias, lembrem-se, está ligado ao nosso esqueleto, tá certo? E essas estrias aparecem por quê? Por conta das bandas claras e escuras que vocês vão ver lá, está relacionado à actina e à miosina, que a gente vai já descobrir o que é. Que eu tenho certeza que vocês lembram alguma coisa aí, tá bom? Do coração, é o estriado cardíaco, também tem aí essas estrias, por conta dessa banda clara e dessa banda escura, e o liso, né, também é responsável aí pelos movimentos do nosso tubo digestório, do intestino e tudo mais, tá? Mas essa não tem estrias, porque não tem aí essa banda clara e essa banda escura. E aí, qual é a função principal do músculo? Olhem para o corpo de vocês, olhem para mim aqui falando e já me digam qual é a função principal. Olha só, o movimento. Lembrem-se, no estriado esquelético é um movimento voluntário, ou seja, eu tenho aqui o controle, né, de mexer as mãos, mexer as pernas, o corpo, tá? Então é algo que eu consigo controlar através aí do quê? De um sinalzinho que eu dou do meu cérebro para o restante do meu corpo, tá? E aí o que acontece com os outros? Com o estriado cardíaco e com o liso, eles são involuntários, ou seja, a gente não tem controle sobre eles, tá? Eles acontecem da forma deles, a gente não tem que, assim, mandar um sinal, acontece, tá certo? E agora sim, vamos lá falar sobre o tecido muscular esquelético. Vamos lá? Então, olha só, esses tecidos, eles têm características tão deles, né? Eles têm funções tão específicas que até os nomes, eles se diferenciam daquelas células que a gente conhece, tá? Então, quando a gente fala sobre fibra muscular, nós estamos falando da célula do músculo, né? E o que é importante a gente saber? Que ela é uma célula multinucleada, ou seja, possui aí vários núcleos. Nós temos uma outra palavra que é muito direcionada para essa questão do tecido muscular, que é a miofibrila, que nada mais é do que os filamentos de actina e miosina, que são as proteínas responsáveis pela contração do músculo, né, por esse trabalho todo. Nós temos a membrana plasmática, né, como toda a célula, só que na fibra muscular ela recebe o nome de sarcolema. E aí a gente já vai lembrando dos túbulos T, que são por onde passa aí os impulsos nervosos, né, para dar ali o aviso para acontecer a contração. E nós também temos o retículo sarcoplasmático,
que é nada mais do que um depósito de íons de cálcio que são importantes nesse processo de contração do músculo, né? Como vocês viram, a gente está falando sobre o quê? Sobre movimento. Então, para acontecer o movimento, tem uma série de coisas, né? Uma série de comandos que vão acontecer para que aconteça aí, ó, a contração do nosso músculo. Mas antes de falar sobre isso, vamos ver aí a organização muscular? Vamos lá? Então, olha só. A gente tem poucos minutos para desenvolver essa aula, mas vocês vão aprender pelo menos o básico, ou pelo menos relembrar. Então, aqui nessa imagem, nós temos um músculo, tá? Que está com um corte aí transversal, ou seja, vamos pegar aqui como exemplo, vamos supor que é o nosso bíceps. Houve um corte nele e a gente consegue ver toda a estrutura do músculo, tá? A fibra muscular, a actina e miosina, que eu vou já explicar onde está. Então, vamos começar primeiramente falando sobre os revestimentos do músculo. Então, o primeiro revestimento que nós vamos ver, né, é o epimísio. Ele envolve todo o músculo, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Certo? Aqui, ó, tá marcado para vocês, tá? Bom, além de ter o epimísio envolvendo essas fibras musculares, nós temos os feixes, os fascículos, que são menores, como vocês estão vendo aqui, que são revestidos pelo perimísio, né? O perimísio, ele envolve aí um conjunto de fibras musculares, tá? Que no caso, aqui, ó, vocês estão vendo nessa bolinha aqui, certo? E indo um pouco mais à frente, nós temos aqui o feixe muscular, e dentro desse feixe nós temos as fibras musculares, que também são envolvidas por um outro revestimento que é chamado de endomísio. E por que existem tantos revestimentos? Que é justamente o quê? Para unir aí essas fibras, para manter organizado essa nossa fibra muscular. Lembrando que é uma célula diferenciada das que a gente está acostumado. É uma célula mais alongada, que tem vários núcleos, como vocês viram, tá bom? E agora a gente vai ver essa fibra muscular do microscópico ao macroscópico, né? De como é a sua organização. Na verdade, do macro para o micro, tá bom? Então, observem aí novamente a nossa fibra muscular, certo? Vocês estão vendo aí o epimísio, que é esse revestimento que envolve esse músculo. Prosseguindo um pouquinho mais, indo para o micro, nós estamos vendo o perimísio, que vai envolver aí o quê? Os feixes musculares. Logo depois, nós temos a fibra muscular, que também está envolvida por um outro revestimento, que é o endomísio. E aí a gente já começa a perceber tudo o que eu falei para vocês lá, relacionado à organização dessa fibra muscular, dessa célula muscular. Então, nós temos o retículo endoplasmático, nós temos o neurônio motor, que é por onde vêm os impulsos nervosos, né? E assim por diante. Indo um pouquinho mais a fundo, nós vamos ver aí a miofibrila muscular, que nada mais é do que a actina e a miosina em ação. Então, quando a actina ela vai deslizar sobre a miosina, acontece o quê? O processo de contração, como vocês vão ver aqui na próxima imagem. Tá certo? Então, é assim que ocorre o processo de contração por conta da miosina e da actina. Lógico que todo esse movimento ele vai ser desencadeado, né, a partir do impulso nervoso que vai chegar lá na nossa célula, vai ter a liberação dos depósitos de cálcio e aí a actina e miosina vai iniciar o seu trabalho, tá? Isso aqui é um conteúdo para muitas aulas, certo? Mas vamos lá verificar um pouquinho mais a respeito da anatomia dos nossos músculos, das nomenclaturas. Vamos lá? A gente vai começar com os membros superiores. Então, observem aí. Eu trouxe 3 para vocês. Tem outros, tá? Mas eu vou trazer os principais. Nós temos o bíceps braquial, o tríceps braquial e o deltoide. Tá bom? Então, olha só. Observem aí que eu vou marcar para vocês na
na imagem. Pode jogar para mim a imagem. Vamos ver aonde é o bíceps, onde é o tríceps e aonde é o deltoide. Muito bem, então vocês estão observando aí o nosso personagem, né? Aqui este corpo, esses músculos que são responsáveis pelo nosso movimento, e esses músculos que eu listei aqui para vocês estão relacionados aos nossos membros superiores, que é o bíceps, o tríceps e o deltoide, que vão se encontrar aqui no nosso braço. Então aqui nós temos o bíceps, nós temos o tríceps e logo aqui nós temos o deltoide, certo? Todos eles aí nos ajudando a movimentar os nossos membros superiores. Muito bem, então nós temos aí novamente os músculos que eu falei para vocês. Logo aqui na frente nós temos os bíceps, logo depois os tríceps e temos também o deltoide, tá? Certo? Podemos prosseguir, vamos ver outros tipos de músculo. Vamos ver aí do tronco anterior, né? Aqui da frente, né? Nós vamos falar sobre os peitorais, o reto abdominal e o oblíquo. Então, observem aí. Aqui nós temos os peitorais, ó. Nós temos aqui o reto abdominal. E nós também temos os oblíquos, que está aqui do ladinho, ó. Nós somos cheios de músculo, né? E esses músculos trabalham bastante para nos manter, certo? Prosseguindo, nós temos aqui do tronco posterior, ou seja, os músculos da nossa costa, alguns, tá? O primeiro aí é o nosso trapézio, olha ele aqui, ó. Tan, tan, tan. O segundo é o grande dorsal, olha ele aqui, aparecendo aqui para vocês. E nós temos os longuíssimos espinhais, que está aqui na parte interna, que não dá para a gente ver bem, tá bom? Mas já fiquem sabendo aí que existem esses 3 músculos aí nas nossas costas. Prosseguindo, nós temos os músculos dos membros inferiores, que são os músculos das nossas pernas, tá? Super importante, né? Para manter a gente de pé, para fazer a gente caminhar. Lembrem-se, aonde tem músculo tem movimento, tá? Nos olhos, quando a gente pisca, a gente sabe que é um movimento involuntário, a gente não tem controle. Tipo, você não vai dizer, eu vou piscar agora e pisca, né? É algo que acontece. Então, aonde tem movimento, tem músculo, certo? E falando dos membros inferiores, nós temos aqui os quadríceps. Ele recebe esse nome porque é formado por 4 músculos, né? Nós temos o tibial anterior, que está localizado aqui na nossa canela, digamos assim. Virando um pouquinho, nós temos os glúteos, que é a parte do nosso bumbum. Nós temos o bíceps femoral, olha aí. E nós temos também o gastrocnêmio, né? Que é aí mais conhecida como o músculo da batata da perna, tá bom? A gente conhece dessa forma, né? Então, ó, vocês puderam ver aí alguns tipos de músculos, tá? Tanto dos membros superiores, quanto dos inferiores, do tronco aqui na frente, da costa. O que é interessante? Que a gente fique revisando para que a gente aprenda, né? Porque são muitos músculos, esses eu falei somente alguns para vocês, tá? E assim como toda e qualquer parte do nosso corpo, os músculos também, eles necessitam de cuidados. Vamos ver alguns cuidados? Observem aí. Muito bem. O primeiro está relacionado à questão das atividades. Nosso músculo, ele precisa aí de uma forcinha para se manter bem, né? Então é importante que a gente faça atividades variadas, certo? Então vamos aí fazer uma caminhada, andar de bicicleta, dançar, né? Fazer atividades variadas para que esse nosso músculo esteja sempre trabalhando, se exercitando. Outra está relacionado à compensação, a diferentes níveis de intensidade, né?
E também tem a questão da alimentação, que deve ser rica em proteínas e sais minerais. Então, nós precisamos também cuidar do nosso músculo usando aí essas dicas que eu dei para vocês, relacionado às atividades, que elas devem ser variadas e de intensidades diferentes, porque senão o que acontece? O teu músculo se acostuma, né? E a alimentação também é super importante para que a gente mantenha esse nosso músculo ok, forte, né? Mantendo aí o nosso corpo que é sempre vivo, sempre disposto. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a questão dos músculos, né? A gente sabe que é um assunto bem extenso, mas que deu para pegar aí os itens básicos desse conteúdo, certo? Vamos agora à nossa dinâmica local interativa. Muito bem, nós temos aí a questão 1, eu trouxe duas questões para vocês. Então, primeiro diz assim: os músculos são tecidos especializados que constituem aproximadamente 40% de toda a nossa massa corporal. E a gente pode classificá-los em 3 tipos básicos: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso. A respeito do músculo, presta atenção: estriado esquelético, podemos afirmar que vejam aí as 4 alternativas, vejam quais estão corretas e assinalem a alternativa que vocês julguem correta também. Já na questão 2, eu peço que vocês observem a imagem e me digam qual é esse músculo destacado, este que está em vermelho e amarelo, né? Mais clarinho, tá certo? Observem lá as alternativas e marquem aí a que vocês julgam estar corretas. Daqui a pouquinho a gente volta para a correção.
turmas! Estamos de volta. Opa, esqueci. Muito bem, estamos de volta e vamos lá responder as nossas questões. E aí, o que vocês me dizem sobre essas questões? Antes, vamos relembrar cada uma delas? Então, na primeira questão, eu pedi que vocês observassem bem, né? Falei sobre os tipos de músculos e depois eu pedi que vocês me dissessem o que a gente poderia afirmar sobre o músculo estriado esquelético. Então, vocês olharam aí, tá? E na questão 2, eu pedi que vocês observassem a imagem e me dissessem qual era o músculo destacado. Vamos ver qual é a resposta de vocês? Vamos lá? Então, a primeira pessoa para interagir nesse momento é quem? O Tiago. O Tiago está falando que a questão 1 é letra D e a questão 2 é letra A. Será, Tiago? Daqui a pouquinho a gente verifica. Vamos ver se tem alunos concordando com ele. Nós temos aí Yasmin, que disse que a questão 1 é a letra D. Muito obrigada pela participação de vocês. O Rian também dizendo que a questão 1 é a letra D. Quem mais? A Bruna Santos está falando que a questão 1 é letra D e a questão 2 é letra A. Ela é lá da escola Benjamin Magalhães Brandão. Já estive aí nessa escola, hein? Muito bem. Quem mais? Nós temos o Alexander. É isso? Na questão 1 ele está falando que é a letra A e na questão 2, letra A também. Será? A gente vai já verificar. Prosseguindo, nós temos o Arthur dizendo que a questão 1 é letra D e a questão 2 é letra A, lá do Ângelo Ramazotti. Obrigada pela participação. E prosseguindo, temos novamente, outro Tiago, creio eu, né? Falando que a questão 1 é letra D e a questão 2 é letra A. Vamos à correção? Vamos lá? Muito bem. Então, nessa primeira questão, observem aí, e diz assim: a respeito do músculo estriado esquelético, podemos afirmar que... Primeira afirmação, apresenta contração involuntária. A gente já sabe, né, que não é essa, porque ele apresenta, sim, contração. Na verdade, é uma contração voluntária, ou seja, a gente tem aí domínio sobre ele. 2, estão conectados com os ossos e cartilagens. Correto. 3, são encontrados no sistema digestivo. A gente sabe que isso aí não é verdade. É o sistema, é o músculo liso. E no 4, é chamado de músculo estriado porque é possível ver faixas escuras e claras alternadas. Então, nós temos aí, correto, correto, e os outros 2 incorreto. Então, logo a gente sabe que a nossa resposta correta é a letra D. Apenas 2 e 4 estão corretas. Na segunda imagem, estou mostrando aí para vocês que é este músculo que está destacado. E vamos ver qual é. Nós temos aí letra A, trapézio, B, longuíssimo, C, serrátil, D, intercostais e E, grande dorsal. Certo? Então, a resposta correta para essa atividade é a letra A. Muito bem. Isso mesmo, então nós temos aí o gabarito da primeira questão, o gabarito da segunda questão. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, espero revê-los em breve e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.